Olá, tô saindo agora de uma constelação. Vim aqui compartilhar com vocês com a autorização da cliente. Ela veio constelar doenças autoimunes relacionadas à alimentação que percorrem a família dela. Ela tem doença celíaca e também tem intolerância à lactose e todos os alimentos que ela ingere fazem mal a ela. Ela tem um monte de restrições alimentares e é uma vida bem complicada. Então, o que a constelação nos trouxe, né? Qual é a origem dessa questão que a constelação nos mostrou? A avó paterna dela morreu aos 26 anos. E o pai, muito pequeno, desenvolveu ali um movimento de seguir a mãe na morte, que é muito comum nas crianças que perdem os pais tão cedo, né? E ele passou a vida inteira, então, com esse movimento, né, de seguir a mãe na morte. Quando vem ela, a primeira filha mais velha, então ela carrega a responsabilidade de salvar o pai. Então, pai, antes eu do que você. Morro eu e vive o Senhor. E ela, então, resolve carregar isso. Então, ela resolve, então, o corpo dela, então, pega essa dor da alma dela e transforma, então, numa situação em que o alimento vira como se fosse um veneno, como cada vez que ela se alimenta, ela estivesse se envenenando, né? E, então, descobrimos aí que esse movimento de tentar salvar o pai, que é claro que não ajuda o pai em nada, é que estava causando tudo isso nela. Então eu vim aqui agora explicar os dois movimentos que eu mencionei no vídeo anterior, coloquei eles numa linguagem menos consteladora, digamos assim, né? Então eu mencionei no vídeo que eu falei sobre a cliente que tinha doença celíaca, que o pai dela, como perdeu a mãe quando era muito novo, fez um movimento de seguir a mãe na morte. O que isso significa? Quando uma criança perde alguém, a criança não tem a capacidade, e mesmo nós adultos não temos essa capacidade tão grande de digerir e lidar com esses traumas e com essas perdas. Então é muito comum que a criança crie esse movimento de querer ir para junto da mãe. Isso não quer dizer que essa criança vai se matar ou vai ter instinto suicida, nem nada disso, mas isso quer dizer que essa criança não vai viver a vida plenamente. Ela não vai se dar o direito de viver tudo que a vida pode oferecer para ela, para honrar aquela mãe, para estar conectado com aquela mãe que está na morte. E uma forma de viver a morte estando vivo é não aproveitando tudo que a vida nos dá. E o segundo movimento que eu falei é o dela de salvar o pai, de dizer antes eu do que você, pai. Quando uma criança tem um pai ou uma mãe que tem esse movimento de morte, é muito comum que o filho faça esse movimento de tentar salvar o pai. Então, morro eu, mas você vive, pai. É claro que isso não tira o pai nem a mãe do movimento de morte, né? Mas isso faz com que ela adquira para ela o peso da morte também. Então, vamos dar um passo adiante, então. Então, na hora que ela traz para ela, então, também esse movimento de morte, então ela também diz não à vida, né? No caso dela, essa dor toda, esse trauma todo envolvendo a família era tão grande que ela criou realmente um movimento de inconsciente de se matar. O corpo dela está atacando os alimentos que ela come, tratando os alimentos que ela come como se fossem venenos. Então, o caso dela é um caso bem extremo. Muitas vezes isso aparece em outras formas, por exemplo, como um bloqueio financeiro, como um bloqueio de não encontrar um amor, como um bloqueio de não conseguir ter filhos, como alguns outros bloqueios que não são necessariamente físicos. No caso dela, veio um bloqueio físico, né? E então, como é que a gente resolve isso? Porque vamos entender primeiro as consequências disso, né? As consequências disso é que ela tá trazendo, tá passando, né, esse movimento de geração em geração, e isso tá trazendo essas consequências físicas, né? E como é que a gente cura isso? Então, assim, um movimento muito poderoso para curar isso é a gente se colocar na frente desse pai. Eu coloquei ela na frente desse pai mentalmente e falei para ela dizer para ele: pai, pode deixar, pode viver que morro eu no seu lugar. E observar a reação dele. Pai, você vive e eu morro. Pai, eu vou me envenenar com alimentos até morrer para que o Senhor possa viver. E como é que esse pai se sente? Então a cura começa aí. Começa no momento em que ela percebe que o pai não aprova isso, que o pai não quer isso para ela. Então aí o segundo passo é ela devolver para o pai isso, porque isso é dele. É ele que tem que carregar. Então ela devolve isso para ele, né? E aí a continuação da cura é ela começar então agora mentalmente entender e compreender que é esse movimento que adoece ela. E que aí então ela pode
a doença dela, a doença celíaca, cumpriu a sua função de mostrar para ela que ela precisa tomar a vida inteira, ela precisa tomar a vida que foi dada para ela, essa bênção que é a vida, viver a vida plenamente, ela tem esse direito de viver a vida plenamente e abrir mão, devolver a necessidade de salvar o pai, que essa necessidade não é dela. Ela não tem essa função de salvar o pai.